submetida a uma carga P, né? Duas cargas P aqui, ó, certo? De mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, certo? Aqui é a seção transversal da viga, uma viga retangular, 25 por 80 centímetros, certo? E a carga P, ó, ela está a 10 centímetros da parte inferior da viga. Então, ela está excêntrica ao seu centro de gravidade, certo? Então, o enunciado. Determinar o valor da carga P para que a borda inferior, né, a borda inferior da viga, no meio do vão, né, aqui no ponto C, ó, eu escrevi aqui ponto C, no meio do vão, né, então é 7,5 aqui dos lados, certo? Apresente uma tensão normal nula. O que é isso? Uma tensão normal igual a zero, certo? Não tenha tensão aqui na borda inferior, exatamente no ponto C da viga, certo? Então, ó, tensão normal, certo? O que provoca, o que produz, né? Que tipo de componentes que produz tensões normais? Os esforços que produzem tensão normais são o esforço normal e o momento fletor, né? O esforço de momento fletor. O esforço normal produz uma tensão normal, que a gente já sabe, né? Trivial, de força sobre área. E o momento fletor tem aquela formulazinha, né? Que depende da distância do ponto e depende da inércia da peça. Certo? Só que, além disso, pessoal, essa força, se eu fizer um corte aqui no ponto C, ele está pedindo no ponto C, né? Se eu fizer um corte aqui no ponto C, né, a gente sabe, vou cortar aqui, ó, ponto C, tá? Vou fazer um corte, olhando a viga de lado, a gente sabe que vai estar atuando um carregamento normal, certo? E também um momento fletor. Certo? O momento fletor, esse momento fletor aqui, ele é causado por esse carregamento distribuído, né? Então, um carregamento distribuído, a gente poderia simplesmente achar as reações de apoio, fazer um corte no ponto C e calcular esse momento e essa normal, certo? Mas, para a gente ser bem prático, o ponto C está localizado no meio do vão, né, numa carga distribuída. Então, a gente sabe que o momento no meio do vão de uma carga distribuída é igual àquela formulazinha, que é L ao quadrado sobre 8. O Q é a carga distribuída, 50. O L é o comprimento da viga, o vão, né, 15 ao quadrado sobre 8. Fazendo isso na calculadora, a gente tem aí, ó, 50 vezes 15 ao quadrado sobre 8. 1.406,25. A gente está trabalhando com quilonewton metro, quilonewton por metro, metro quadrado, sobra quilonewton vezes metro. Ok? Então, o momento em C é esse aí. Então, esse carinha aqui, a gente já sabe que é esse aqui. A carga P é uma carga P. É o que a gente quer descobrir, né, para que a tensão normal seja nula. Tá? A gente sabe que esse momento, ó, ele deu positivo, né? A gente sabe que esse momento ele sai daqui de baixo e entra aqui em cima da seção. Então, quer dizer, ele sai de baixo, ele traciona embaixo, traciona, e ele comprime aqui em cima. Certo? Então, ele sai, traciona, entra, comprime. Ok?
isso em relação ao CG, né, o CG da peça. A gente sabe que no retângulo o CG é aqui no centro da peça, né? No centro da peça é boa. É aqui na metade da altura e da largura, certo? Então, a parte de baixo está sendo tracionada e a parte de cima está sendo comprimida. A força P, vamos ver aqui, ó. Se eu cortar aqui, ó, se eu cortar em C, fizer um corte em C, ó, eu vou ter uma força P para cá, vou ter um esforço normal reagindo com isso, né? Ou seja, meu esforço normal em C vai ser a própria força P de compressão, ok? Então, seria esse caso aqui, ó, força P. A força P, pessoal, atuando numa seção, é uma força normal, é um esforço normal. Então, ele iria comprimir força sobre área, certo? Só que, além disso, essa força P, ela está excêntrica do CG da peça. Então, se daqui para cá eu tenho 80, até o CG eu tenho 40. Se daqui para cá é 10, então a minha excentricidade vai ser 30 centímetros. Então, essa força P está excêntrica ao eixo da peça. E aí, para eu transformar isso aqui num sistema bonitinho, que eu sei calcular, eu posso dizer que isso aqui, ó, é a mesma coisa de eu estar com a seção aqui, eu ter a minha força P centrada, que aí eu sei calcular a tensão, né? Vou colocar aqui, ó, tensão em X. Força P centrada é a tensão normal, força sobre área, mais ou menos, né? Se for tração é mais, se for compressão é menos. Então, aqui seria menos, que está comprimindo. Como ela está excêntrica, eu posso dizer que ela está gerando um momento. Ela está tendendo a fazer isso aqui, ó. Ela está girando a peça. Ela está tendendo a fazer um momento. E esse momento ele entra aqui embaixo. Se ele entra embaixo, ele sai em cima. Então, seria esse sentido, ó. Sai aqui de cima e entra aqui embaixo. Então, seria um momento causado pela excentricidade vezes a força. Então, é o P vezes o 30 centímetros. Ok? E o momento da carga distribuída, que é o próprio MC, que a gente já calculou aqui, ó. 1406,25 kNm. Ok? Então, eu tenho esses três esforços. Então, da força P, força sobre área, do momento PE, eu vou ter menos da fórmula momento de P, que seria o PE, né? Vou botar aqui. Aqui o PE. Tá. Então, a fórmula da tensão, né? É aquela fórmulazinha. Menos momento vezes Y sobre I. Então, aqui eu teria menos. Aí, esse momento de PE, pessoal, ele traciona em cima e comprime embaixo, né? Na nossa convenção, traciona embaixo é positivo. Então, esse aqui comprime embaixo, então seria menos o momento PE, certo? Vezes Y, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a fórmula aqui, pra gente fazer para qualquer caso. Cadê? Sumiu. Bom, eu vou botar a fórmulazinha aqui, seria mais ou menos força sobre área, menos o momento vezes Y sobre Z, menos o outro momento vezes Y sobre Z. Ou somava os dois, né? Esse é o momento da força normal, o momento de P, e esse é o momento do carregamento distribuído, ok? Então, vamos lá. IZ, pessoal, é a inércia em relação a Z.
aqui, ó, eu tenho os eixos aqui, ó. Aqui o eixo Z e aqui o meu eixo Y, posicionado no CG da peça, certo? Então, a inércia em Z, ó, seria inércia em relação a esse eixo Z. Seria a inércia que iria resistir, né? Não deixaria isso aqui girar, certo? Esse momento girar, certo? Inércia em Z vai ser a inércia do retângulo, né? Então, base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, a inércia é bem tranquilo de fazer aqui, ó. Então, inércia em Z aqui nesse caso seria 25 base vezes a altura ao cubo sobre 12. Isso aqui ia me dar o resultado de 25, 80 ao cubo, sobre 12. 106, 6666, 67 centímetro a 4. Ok? Então, a minha inércia está aí. Tá? Então, a inércia a gente já tem. Ok. A área, tranquilo também, né? A área do retângulo, 25 vezes 80. Isso aqui iria me dar 25 vezes 80, 2.000. 2.000 centímetros quadrados. Então, a área está ok também. A força normal é a força P. Então, ok também. Ok? O momento aqui, ó, é o momento de C, que a gente já tem aqui também. Então, esse carinha aqui também tá ok. E o momento de P, a gente também já tem. Cadê? É o PE. O E é a excentricidade, que é 30. Então, esse momento aqui, ó, é 30P. Então, a gente tem também. Quem que é esse Y aqui, pessoal? Esse Y, pessoal, nada mais é do que a distância do ponto que você quer achar a tensão até o CG da peça. Então, o CG da peça está aqui. A questão pede a borda inferior. Então, é um ponto na borda inferior. Então, para eu ir para a borda inferior, eu tenho que andar essa distância, 40, certo? Só que o eixo Y está para cima. Então, 40 aqui seria negativo, ok? Então, basta eu colocar Y menos 40, que aí eu estou na borda inferior. E também a gente sabe que a tensão, né, ele diz aqui que ele quer que a tensão no meio do vão, na borda inferior, seja igual a 0, né, seja nula. Então, seria o caso de eu substituir isso aqui por 0. Então, ó, tensão é igual a 0. Força sobre a área. Força é menos P. Então, menos P sobre a área. Ok? Menos da fórmula. Aí aqui a gente tem que analisar o momento, né? É o momento de P. Ele traciona em cima e comprime embaixo. Então, ele é um momento negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 30P. Vezes o Y, como eu falei, né, do CG até a parte inferior, menos 40. Então, menos 40. Sobre a inércia. 106, 66, 66, 67. Ok? E aí, menos da fórmula. O momento aqui, ó, da carga distribuída, esse 1406, ele está tracionando embaixo e comprimindo em cima. Isso é um momento positivo. Eu vou entrar com ele aqui positivo. Então, 1406 e 25. Certo? Aqui está ficando imprensado. Esse momento, pessoal, ele está em quilonewtons-metros. Aqui, ó, a gente multiplicou P, que supostamente é uma força, então é quilonewtons, e 30
está tudo em centímetros. O 2000 está em centímetro quadrado e a inércia está em centímetro a quarto. Então eu tenho que transformar esse cara aqui para quilonewtons centímetros. Aí daria 1406,25 quilonewtons centímetros. Então, só ajeitar aqui o 6,25, ok? Vezes o menos 40, né? O mesmo menos 40, e sobre a inércia também. 67. Ficou bem imprensado aí, né? E agora aqui, basta eu isolar o P. Ok? Então, vou isolar o P aqui. Eu vou fazer isso aqui mais direto, tá? Então, ficaria, ó, menos 1 sobre 2000, menos 30 vezes 40 sobre 1000, dá 66,6667. Tá? Isso aqui é o que está multiplicando P. Eu vou jogar para o outro lado, certo? Isso está multiplicando P. Então, eu vou pegar essa parcela que não está multiplicando P e dividir por esse daqui. Tá? Então, ficaria 0,625 vezes 40 sobre 106,666667 dividido pelo carinha que estava multiplicando P. E aí eu saio num P igual a 3.245,19 quilonewtons. Isso aqui eu fiz bem mais direto, pessoal, mas é uma operação matemática. Aí você faz aí com calma, tá? Olhando os sinais e tudo mais, tá? Então a gente sai que o P é igual a esse valor aí, tá? Agora vamos fazer uma análise dessa questão, né? Ela já está ficando muito longa, mas só para a gente analisar bem calmamente. Eu vou apagar esses valores aqui, tá? Para a gente ter mais quadro. Então, só para a gente concluir uma análise aqui, pessoal. Então, o que está acontecendo nessa peça? O resultado a gente já tem, ó, 3.245 é a força P necessária para que a tensão inferior aqui seja nula, ok? Mas só para a gente concluir, a força P, ela está gerando, ó, ela é uma força, ela está gerando uma tensão de compressão na minha peça, certo? Ela está comprimindo a minha peça, certo? E é aquela parcela que a gente utilizou para chegar na tensão. A gente fez lá força sobre área, certo? Ela era negativa, certo? O momento PE, o momento causado pela excentricidade P, ele está tracionando a parte de cima, certo? Fazendo aqui bem rápido, pra gente, o vídeo está ficando longo. Ele está tracionando a parte de cima e está comprimindo a parte de baixo, certo? Então ele está aqui, ó, tracionando a parte de cima e comprimindo a parte de baixo. O que a gente calculou aqui foi o PE vezes aquele menos 40 sobre a inércia em Z, não foi? Que a parte de baixo, no final deu negativo. O PE era negativo e aqui da fórmula era negativo. Certo? E aqui em cima a mesma coisa, só que com 40 positivo, ok? E o momento da carga distribuída, que era aquele 1.400 e tanto, ele estava tracionando embaixo, comprimindo em cima. Então seria o oposto do PE, né? Seria algo assim. Então, tração embaixo e compressão em cima. Certo? E aí, o que a gente fez foi simplesmente somar todas essas parcelas aqui de baixo, de modo que aqui embaixo a tensão seja nula, né?
fez alguma coisa aí para tensão ser nula. Aí, ó, então aqui embaixo a tensão está sendo nula e possivelmente aqui eu estou tendo uma compressão. Então, acho que a resultante ficaria em alguma coisa aqui, assim, né? Também não somei, né? Pode ser que tenha dado, mas possivelmente não, né? Compressão, certo? Então aqui compressão, aqui compressão, aqui tração, aqui compressão, aqui tração, aqui zero, certo? Então foi isso que a gente fez. Isso aqui é muito utilizado, é basicamente o caso inicial ali de uma viga protendida, certo? Você tem aí uma viga com carregamento distribuído, certo? Você aplica esforços de compressão no concreto, né? No caso do concreto armado, no caso, né? Você aplica aí um esforço de compressão no concreto para que você tenha, né, para você reduzir as tensões de tração ou até eliminar as tensões de tração, certo? O concreto é um material muito bom para compressão, né? A gente sabe, né? Para tração ele não é tão bom, né? Quando você tem uma tensão de tração que ultrapasse a tensão que ele admite a tração, né, que já é bem baixinha, ele começa a fissurar e você vai ter peças fissuradas, você vai ter peças com rigidez menores, né? Isso, a fissura influencia diretamente na inércia da peça, na rigidez da peça, ok? Bom, só para uma análise assim, só de curiosidade, tá? O exercício a gente resolveu ali naquela primeira parte, tá? Então ele tem aí o resultado de 3.245 kN. Então eu preciso aplicar uma força P de 3.245 kN para que eu não tenha tração na parte inferior da peça, exatamente aqui no centro do vão. Tá bom? Então um abração a todos, pessoal.